Escolha o tema do vídeo: animação, terror, filmes, variedades. Ok, aproveite! Já vamos começar! Eu ignorei esse desenho durante toda a minha infância, e talvez esse tenha sido um grande erro. Onde estamos? Que lugar incrível! Dá medo! Cyber Chase, a corrida do espaço, era um dos queridinhos da TV Cultura, se tornando por um bom tempo a série de maior audiência da emissora. Uma animação super colorida e vibrante, com protagonistas corajosos que vivem aventuras inimagináveis no complexo cyberespaço, encarando e vencendo o mal com a força incomparável da inteligência. Falamos de um desenho amado por várias crianças ao redor do Brasil e se tornando um marco em suas vidas e hoje em dia uma grande memória nostálgica. Mas não para mim, esse não é o meu caso e eu fico triste com isso. Ser uma pessoa de humanas nunca foi uma escolha. Eu nasci assim, não tinha pra onde fugir, não tinha o que mudar. E sendo sincero com vocês, eu nem gostaria de ser diferente. Eu sou muito contente comigo mesmo. Porém, era uma merda receber meu boletim escolar e ver coisas do tipo 10, 7, 8, 7, 9 e 4 em matemática. Que tristeza! O pior é ter tentado de tudo na época, mas falhar. Chegar à conclusão de que, quando se trata de exatas, eu tenho a inteligência de uma porta e meu cérebro começa a soar como herder. E talvez esse seja o motivo principal de eu ter tido tanta raiva desse desenho na época. Não era nem uma raiva justificada, era bem irracional, até porque eu nem chegava a dar chances para o desenho me conquistar. Assim que eu via ele passando na TV, minha primeira ação era mudar de canal na hora, não queria nem saber. No entanto, como eu já citei, Cyber Chase era amado pelas crianças. Meus coleguinhas amavam, desde os colegas de classe até os amiguinhos da vizinhança. Por exemplo, eu lembro claramente de estar na casa de um colega meu e ter que ser obrigada a ver Cyber Chase, porque ele gostava, e eu não ia simplesmente mandar o garoto mudar de canal. Pelo amor de Deus, eu tinha educação. Só que chegamos agora, na atualidade, e eu, o Sr. Zuchi, sou um apreciador de animações, certo? Aqui no canal, o que eu mais trouxe para vocês, meus adoráveis inscritos, foram animações dos mais variados tipos, desde desenhos mais maduros até obras nostálgicas e animes bem diversificados. Mas, e se eu parasse de ser tão egoísta e trouxesse algo que, mesmo eu nunca tendo amado, sei que vocês provavelmente amavam? Foi então que eu me sentei, respirei fundo e pensei: Cyber Chase, eu vou te dar uma chance. E o desenho é bom, nem é difícil de entender ele, eu que sou burro e teimoso mesmo. Perfeito! Então nós precisamos de um trilho do tamanho da Inês, somado ao tamanho do Matheus e do dígito. Cyber Chase! Cyber Chase, aprendendo e se divertindo. Jack, Matheus e Inês são 3 jovens de origens culturais diferentes que acabam sendo transportados do mundo real para o vibrante e caótico cyberespaço, um universo digital cheio de cores, regras próprias e perigos constantes. Eles são convocados pela importantíssima Placa-Mãe, a governadora do cyberespaço, e que acaba de ser atacada e danificada por um inimigo poderoso, estando muito próxima da morte. Ela conta com a ajuda do trio de crianças que, ao lado do astuto cyberpássaro Dígito, assumem o papel de heróis. São responsáveis por proteger esse mundo virtual das forças do mal. A principal ameaça é Hacker, um vilão ambicioso que tenta dominar o cyberespaço, espalhando armadilhas, confusão e desequilíbrio. Para impedi-lo, o trio precisa enfrentar desafios que parecem complexos à primeira vista, passando por cenários instáveis e situações de alto risco. No entanto, a solução para esses problemas quase sempre envolve raciocínio lógico, cooperação e conceitos básicos de matemática, transformando cada confronto em uma mistura de aventura, estratégia e aprendizado. Eu tinha pouquíssimas memórias de Cyber Chase, mas uma coisa que eu lembrava bem era a Placa-Mãe, muito por causa do design marcante e original dela, que se destacava demais, e também porque, enfim, eu achava ela bem bonita. Ah, qual é, galera? Não fiquem julgando, vai. Meu gosto por mulheres é um pouco esquisito mesmo, mas vai falar que vocês não conseguem enxergar a visão. Talvez esse fosse meu maior hear me out. Porém, eu nunca entendi o motivo dela precisar de crianças para ajudarem ela. Isso é exploração infantil, Placa-Mãe. Tu raciocina tanto e não consegue pedir ajuda de, sei lá, um adulto.
Mas, beleza, pra sorte dela, o trio de crianças dá conta do recado. Falando sério agora, uma coisa que eu gostaria de ter percebido quando eu era menor é que esse desenho está muito mais para uma animação de fantasia e aventura do que para uma aula de cálculo. As missões são super divertidas, o desenho é colorido, vibrante, tem energia, tem vida mesmo. E o melhor é que os cenários são diversos, eles nunca estão em um local chato. A ambientação é sempre um dos pontos fortes, porque em um episódio eles estão em uma ilha insana que vai se autodestruir ao pôr do sol. No episódio seguinte, eles estão em um cenário medieval, com um ar gótico e assombroso. No outro, eles se veem em uma cidade espacial repleta de jogos insanos, e até mesmo podem ir parar na Grécia Antiga e se ver cara a cara com o próprio Zeus. Os momentos em que os protagonistas solucionam um problema por meio da sua inteligência e de raciocínio, fazendo cálculos, são na verdade inseridos com maestria dentro do programa, ao ponto que você começa a ficar animado para ver o que eles vão fazer dessa vez. Então, eu não acho que ele, embora fosse educacional, estivesse ali para realmente ensinar. É mais como se seu propósito fosse despertar o interesse nas crianças em relação à área de exatas. Fazer com que elas olhassem para suas aulinhas de matemática de uma forma diferente, começassem a achar tudo aquilo divertido. Hoje eu entendo, eu sei o motivo dele ter sido o desenho de maior audiência da TV Cultura. Na verdade, o programa de maior audiência da época da TV Cultura, batendo de 4 a 5 pontos. Cyber Chase é aventura, é curiosidade, é ensino, é fantasia, é ficção científica e, acima de tudo, é um desenho bem querido, bem inocente e bonzinho. Você está assistindo Zoot. Gente, quanto que é 2 mais 2? Quanto você acha que é, Pípero? Eu acho que é 5. Até que você passou bem perto, Pípedo. Na verdade, é 5. Ah, sim, mas quanto que é 3 mais 3? Aí você tá querendo demais, tá achando que eu sou o quê? Albert Einstein, é? O futuro nem sempre te espera. Aqui estamos sempre um passo à frente, sempre adiante. Continue assistindo Zoot. Os personagens principais. Placa-mãe. Governadora do cyberespaço, ela mora na central de controle. Seu primeiro assistente, um ciborgue chamado Hacker, enviou um vírus até ela. Mas por causa de uma espécie de vacina que foi atualizada durante a infecção, Placa-mãe está quase curada. Dr. Good, Dígito e as crianças procuram uma forma de curá-la definitivamente. Costuma chamar as crianças de cyberamigos. Jack. A Jack é uma garota afro-americana de 11 anos que vive no subúrbio com a mãe dela. Ela é cheia de energia e gosta de atividades como ginástica, pular, desenhar e escrever, além de ter uma curiosa paixão por piratas. Ela é bem conhecida por ser organizada. A Jack costuma ajudar o grupo a manter o foco quando surgem problemas. Sempre que está pensando em uma solução, ela anda em círculos sem perceber. Mateus. Mateus é um garoto de 11 anos, descendente de irlandeses, que mora em uma fazenda. Ele é fã de skate, costuma falar sem pensar e tem um vasto conhecimento sobre mitologia grega. Quando precisa raciocinar, ele gosta de brincar com um ioiô e se sai melhor ao resolver problemas quando pode manipulá-los fisicamente. Sempre anda com uma mochila cheia de objetos variados, tá sempre pronto para qualquer situação. Ele é bem de boa, bem suavão, é o mais tranquilão do grupo. Inês. Inês é uma garota de 11 anos, com ascendência espanhola. É a mais jovem do grupo, mas ainda assim é a mais madura e inteligente. Se destaca muito pelo vocabulário sofisticado e pelas constantes citações, que acabam virando motivo de zombaria por parte do Mateus. Ela funciona geralmente como a voz da razão do grupo, ajudando eles a resolver conflitos. Seu jeito peculiar de pensar envolve ficar de cabeça para baixo. Não tem muito o que falar sobre ela, ela é basicamente o estereótipo de nerd que a gente via direto nos anos 90, anos 2000, etc. Ela é a Velma do grupo. Dígito. Dígito é um cyberpássaro cujo nome completo é Dígito Liboid. Ele vive ao lado da placa-mãe e possui talentos culinários bem inesperados. Foi criado originalmente pelo Hacker e até chegou a fazer parte da gangue dele, o que faz com que ele conheça bem os bastidores da Estraga Prazer, a nave do vilão. Só que depois ele se libertou da influência do Hacker e passou a trabalhar com a placa-mãe, se tornou um grande aliado dela e também é um companheiro bem constante nas aventuras das crianças. E claro, não podemos deixar de lado o vilão principal, o próprio Hacker. Ele é um ciborgue criado originalmente para auxiliar a placa-mãe, mas que acabou se voltando contra ela.
Desde então, ele tenta constantemente dominar o cyberespaço. Mas os planos dele são quase sempre frustrados pela Cyberturma. Ele foi exilado na fronteira norte e ele costuma comandar uma nave chamada Estraga Prazer. Conta com a ajuda de seus 2 assistentes atrapalhados. E agora, vamos checar as fanarts da semana. 2 de uma vez só? E ainda te deixou cabeludo, chefe. Um arraso. Uau! O Sult virou um apresentador muito chique. Essa é ótima! Que cores, que vibração! Feito com tinta no papel, fofo, eu amei. E por último, uma arte sensacional da artista oficial das futuras tirinhas do Zult. Parabéns a todos os artistas! Cyber Chase unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai tacar de tudo, mas a placa-mãe irá nos ajudar. Cyber Chase nasceu em 1999 como uma série educativa pensada para mostrar às crianças que a matemática faz parte de tudo ao nosso redor e que qualquer pessoa é capaz de aprendê-la. É evidente que Cyber Chase deu certo porque ele não tratava as crianças como alguém incapaz de pensar. O desenho não julgava a matemática como uma lição chata, ele não ficava enchendo isso na sua cara o tempo todo. Ele vinha como um cavalo de Troia, se apresentava como uma coisa, mas dentro dele tinha outra. Ele colocava os personagens em situações onde pensar era a única saída. Os problemas apareciam no meio da aventura e resolver aquilo fazia parte da história. Não era um dever de casa chatíssimo enchendo o saco no meio do desenho. E de novo, é uma pena que eu nunca tenha dado chance para esse desenho quando eu era criança. Talvez ele tivesse me ajudado. E será que ele ajudou alguém que tá me assistindo? Se sim, vocês podem deixar nos comentários. Deixem a sua história relacionada a Cyber Chase. Vocês gostavam? Amavam? Ou, assim como eu, vocês faziam parte da minoria que não era chegada nesse desenho? Bom, eu sou o Zult e esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e a gente se vê. Até a próxima.